Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast de saúde. O meu nome é Dulceline Jamal, sou profissional de saúde, conto com cerca de 12 anos de experiência profissional e estou aqui neste formato para partilhar consigo informações credíveis e seguras sobre saúde. Eu e os mais prestigiantes convidados temos como principal objetivo empoderá-lo sobre saúde, dotar-lhe de conhecimentos para que seja capaz de se autocuidar, cuidar da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos e de todos aqueles que desejar. Tudo isto num espírito de solidariedade, empatia e preocupação com o outro. Se identifica com este conceito, fique connosco. A escola, para além do aprendizado, é um local que possibilita o desenvolvimento de várias competências e aptidões, sejam elas sociais, intelectuais, cognitivas. A saúde não fica de fora e o grande destaque é para o desenvolvimento do sistema imunitário, já que fomenta o desenvolvimento, a formação e o treinamento das células de defesa sempre que estão em contacto com um agente invasor. A nossa primeira convidada é alguém que é para mim muito especial, é super querida no meio dos mais pequenos e dos seus cuidadores. Ela é uma mulher, é formada em Medicina pela Faculdade UEM, em Moçambique. Conta também no seu currículo com a formação especializada de Pediatria Intensivista no Brasil e uma pós-graduação em Doenças Infecciosas em Portugal. Ela é ainda mais bonita sem máscara e sem touca. Ela é a doutora Nilza Moussagi. Obrigada, doutora Nilza, por ter aceito este convite, por partilhar comigo este projeto e por ser assim tão especial para todos nós. Obrigada eu, Dulce, pelo convite e sejam todos muito bem-vindos. Doutora Nilza, antes da pandemia, por Covid-19, estudos pediátricos diziam, defendiam que uma criança saudável de 0 aos 5 anos poderia ficar doente entre 8 a 12 vezes por ano e isso seria considerado normal. O que é que podemos dizer nos dias de hoje com as crianças atuais, com a realidade atual, depois da infecção por coronavírus? O que é que podemos dizer das crianças de hoje? Quantas vezes é esperado num ano que uma criança adoeça? E isso ser considerado normal? Ok, bom. As crianças usualmente têm mais patologia respiratória e no meio dessa patologia respiratória também tem as otites, as amigdalites, para além das gripezinhas e as broncopneumonias. As ites da vida é esperado que a criança tenha em torno de 3 vezes por ano. Otite, amigdalite, gripes, por aí vai. Mas é sempre bom que no meio desse esperado a gente entenda que é um esperado com um intervalo admissível de pelo menos uns 2, 3 meses. Não pode ser uma criança que vai ao hospital todos os meses pela mesma patologia ou por patologias semelhantes. Quando assim é preciso ficar atenta à questão da imunidade, à questão das vacinações, à questão da alimentação e à questão da exposição versus confinamento. Ok, doutora Neuza, o que é que as nossas escolas têm que tanto possibilitam ou que tanto fomentam este tipo de doença? Ou, enfim, porque é que as crianças que vão à escola adoecem muitas vezes? Pois, a escola é um lugar onde as crianças vão para aprender, vão ser alfabetizadas, mas é um lugar onde elas também convivem. E convivendo, elas vão partilhar bactérias, vão partilhar vírus. Convivendo, elas, portanto, vão partilhar doenças infectocontagiosas. Saindo de casa, sendo expostas, vão ser expostas a poluentes ambientais, produtos de limpeza que são usados na escola. A escola pode ter ar-condicionado, que às vezes não foi feita a limpeza nas vésperas. A escola pode ter flores que libertam muito pólen, depois a criança alérgica não dá conta. E assim as crianças que vão à escola usualmente tendem a ser mais doentias do que as outras que estão em casa, e daí é que a importância de entender se realmente esta doença é uma doença infecciosa, para que medidas possam ser tomadas no que diz respeito à imunidade, ou se trata de uma patologia respiratória alérgica, que vão ser tomadas outros tipos de medidas preventivas
para que a criança não fique toda hora doente, porque uma criança doente é uma criança que se vai abster de ir à escola e, portanto, vai ter dificuldades no aprendizado porque ela perde muitas aulas. Certo, entendemos. E quais são as vias de entrada, quais são as portas de entrada para estes agentes invasores nas nossas crianças? Por onde é que entram Ok. estes vírus, Bom, estas bactérias? a pele é a nossa primeira barreira. Então, a partir do momento que a criança vai à escola, tem um recreio. Então, no intervalo, a criança vai correr, vai cair e faz uma ferida, faz um raspão. Pode até não parecer nada, mas por estar num ambiente que ela está exposta a vírus e bactérias e por tem outras crianças que podem ter outras doenças, às vezes até doenças de pele ou não, então ela já começa a ter mais chance de ter patologias infecciosas do foro dermatológico da pele. Por outro lado, as crianças, vamos lá, a escola primária, do modo geral, não tem etiqueta da tosse. A criança tosse, espirra uma na cara da outra e, portanto, é muito mais comum que ela apanhe gripes, broncopneumonia, amigdalite de uma coleguinha da escola, para além de que, se tivermos uma criança alérgica, é mais provável também que ela entre em crise, seja uma rinite alérgica, seja uma dermatite atópica, seja uma asma ou bronquite, por estar mais exposta, tem cortinas, tem ar-condicionados, tem produtos de limpeza, flores, podem ter animais, às vezes, que a gente tem na escola ou na creche, que é para Sim. ensinar-los a conviver com os animais e, portanto, ficam mais expostos. Ok. E, doutora Nilza, é comum nós ouvirmos dizer que as crianças ficam doentes, mas não é comum ouvirmos dizer que o professor ou mesmo o auxiliar que assiste o professor na sala de aulas, que está exposto ao mesmo ambiente que as crianças, também estejam doentes com a mesma frequência. Como é que podemos explicar a quem nos ouve porquê que isso acontece? Porquê que as crianças ficam doentes e os adultos não? Bom, primeiro é a questão da imunidade. A imunidade dos adultos é consideravelmente maior do que as crianças. Primeiro que elas ainda nem sequer fizeram todas as vacinas, e isso ainda nem sequer estamos a falar das vacinas complementares, que são vacinas extras que usualmente não temos no nosso Sistema Nacional de Saúde. As crianças também, por esta questão da imunidade, diferente dos adultos, os adultos já têm contato com muita gente, já foram muito expostos. Então, não é qualquer bactéria, não é qualquer vírus que lhes vai derrubar. Por outro lado, em países desenvolvidos, profissões em que os profissionais estão muito expostos, que são os profissionais da saúde, da defesa, como os polícias e os professores, eles fazem, por exemplo, a vacina contra a gripe anualmente e têm a vacina contra a meningite a cada 5 ou 10 anos como reforço, porque são patologias muito infecciosas, muito Comuns. virulentas e fáceis de disseminar. Entendi. Doutora Nilda, quando é que é a altura, em que momento em que os pais ou os cuidadores devem impedir a criança doente de ir à escola? Bom, este tópico é extremamente importante porque nos dias de hoje, em que a mulher é empreendedora, em que lutamos pela igualdade de género, a mulher trabalha. E infelizmente nós não temos o que eu vejo em alguns empregos, por exemplo, que é o sick leave. O sick leave são os dias que a empresa pode te dar sem desconto, sem nada, para doença. A maioria das empresas não tem isso. Então, uma mãe que chega ao seu posto de trabalho e diz que tem a criança doente já é olhada de lado. E se ela vem uma segunda, terceira vez, já é conotada como faltosa, como se quiser ser uma mãe muito dedicada e não uma trabalhadora, uma prestadora de serviço muito dedicada. E aí tem os seus descontos, sejam de benefícios, de salários, e portanto as mães têm receio de faltar ao serviço e acabam enviando os meninos para a creche, para a escola, mesmo sabendo que estão doentes.
isso é mau. Porque não só coloca em risco a saúde do seu próprio filho que já está doente, que está com a imunidade baixa e pode apanhar uma outra doença no meio desta doença atual e ficar mais grave e ser internado, como também está a expor a outras crianças saudáveis na escola e na creche que ela não sabe também como é que está a condição da imunidade e pode de repente desencadear um surto de uma doença, como nós tivemos o caso do Covid, que uma vez que a pessoa tinha sintomas, deveria ficar em casa. Então, as principais doenças que nos devem fazer reter os meninos em casa são doenças do foro respiratório, que envolvem tosse, porque tossindo, a criança vai eliminar gotículas que vão contaminar todos os outros meninos na creche ou na escola. Temos as gripes, porque a criança vai espirrar e, portanto, vai tossir. Infecções pulmonares, broncopneumonia, pneumonia. Pelo menos 72 horas de tratamento antibiótico para que depois a criança possa voltar ao convívio escolar. Patologias de pele que envolvam borbulhas, que é o que a gente chama de vesículas e pústulas, essas crianças também devem ficar em casa, porque uma vez que aquela borbulha rompe e a outra criança do lado tem contato com o líquido daquela borbulha, acaba ficando doente. Isso é o caso da varicela, que é muito comum dar surtos em creches e em escolas, e é o caso, por exemplo, da piodermite ou do impétigo, que são lesões de pele que também são muito contagiosas, isso sem contar com a tinha e sem contar com piolhos, ok? Então, essas são as doenças mais comuns que nós devemos reter as As crianças crianças em em casa. casa, lembrando também, agora que estamos no verão, das doenças diarreicas. Diarreia e vômitos, também a criança deve ser retida em casa, porque ela pode facilmente disseminar e causar um surto. Obrigada, doutora Nilza, por ter tocado nesse ponto tão importante, que realmente para nós pais e para os cuidadores é muito desafiante este exercício de gerir as nossas responsabilidades profissionais com as nossas crianças que ficam doentes em casa. E a determinado momento, por causa dessas dificuldades todas que sentimos, a pergunta ou a dúvida se devemos ou não cancelar a inscrição e tirar as nossas crianças da escola, principalmente no período dos 0 aos 5 anos, que a responsabilidade da aprendizagem não é tão pesada do que os restantes. Que Como é que se vai a decide creche se ou vamos não. parar a escola ou não? Isto é benéfico? Porque no meu a minha pergunta é no sentido de isto é alguma coisa que faz sentido ou só estamos a atrasar um processo normal que vai acontecer, se não for agora, vai acontecer mais tarde? Bom, a decisão de colocar a criança na creche é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Não é uma decisão exclusiva dos pais, não é uma decisão exclusiva do pediatra. Por que que eu digo isto? Porque tem crianças que elas devem ir à creche. Não é uma questão dos pais quererem ou não quererem, ou do pediatra querer ou não querer. É um dever de ir à creche. Quais são essas situações? Quando a gente vê que é uma criança que tem dificuldades de interação social, é uma criança que tem um atraso na fala, é uma criança que está muito riguila em casa, muito rabugenta, é uma criança que não tem controle, é uma criança que a mãe não consegue dar ordens, não é obediente, não tem regras, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, que tudo vai de acordo com aquilo que a criança quer. É como se fosse mandá-la à academia militar, não é? Tem regras. A criança tem que acordar cedo, tem que tomar banho, come alguma coisa, vai à creche, na creche tem horário de comer, tem horário de descansar, tem horário de brincar, tem as tarefas que vão ser ensinadas, chega um bocadinho mais cansadinha, dorme um bocadinho mais cedo. É uma criança que não fala, então ela convivendo com outras crianças, ela vai ser desafiada, porque às vezes ela está simplesmente num convívio com adultos ou com crianças muito mais velhas que lhes fazem as vontades e, portanto, ela não tem necessidade nenhuma de falar, ela só aponta ou só pega a mão da mãe, que é para ter aquilo que lhe agrada. Ou uma criança que prefere brincar sozinha,
ou uma criança que já começa a ter alguns traços do transtorno do espectro autista, que é cada vez mais frequente na nossa sociedade, é uma criança que deve ir à creche, que é para a gente entender se este atraso na fala, esta dificuldade de interação, é porque Falta de realmente estímulo. houve falta de estímulo ou exposição, ou realmente é uma criança que se encaixa em algum dos níveis do espectro autista. Por outro lado, tem uma criança que até vai à creche, mas fica toda hora doente. Então aí cabe o pediatra sentar com os pais, que é para entender esta doença da criança é uma doença infecciosa, então vamos ter que reforçar o sistema imunitário. Temos um monte de vitaminas, temos um monte de estimulantes da imunidade, mas também temos que ver a questão da alimentação. Não basta encher de vitaminas se a criança não tem uma alimentação regrada, não tem uma alimentação saudável. Por outro lado, será que esta criança toda hora está doente, mas na verdade a doença é alérgica? É porque ela está a ser exposta a alergenos lá na escola, que se calhar a gente poderia melhorar, ou poderia colocar um preventivo para que ela tolerasse melhor a creche. E então é onde a gente senta com os pais e decide se para-se a creche por um período determinado ou indeterminado, ou simplesmente ela vai à creche com uma medicação continuada por 1 a 3 meses, por exemplo. Ok. E partir do princípio que é impossível eliminar vírus, bactérias e às vezes mesmo nas escolas promover esses cuidados com as cortinas, com os ar-condicionados, enfim, partindo do princípio que esse ambiente nem sempre é fácil de controlar, o que é que podemos fazer, o que é que podemos implementar? Que cuidados podemos ter com as nossas crianças para minimizar o impacto destes fatores externos e desencadeantes de muitas patologias? Bom, usualmente, a partir do momento que a gente identifica qual é o problema desta criança estar sempre doente, se é uma doença infecciosa ou se é uma patologia alérgica, a gente faz um relatório e manda tudo por escrito para a creche ou para a escola para que medidas possam ser tomadas de modo a que a criança possa participar nas atividades escolares sem que tenha prejuízo da sua saúde. Doutora Nilza, a abordagem deste tema de saúde escolar é uma prática na consulta de pediatria? É sim, senhora, é usualmente agora, em janeiro, antes das crianças começarem a creche, começarem a escola, fazemos usualmente uma consulta de rotina. A consulta de rotina consiste em colocar as vacinas em dia, uma vez que a criança vai ficar mais exposta, ela tem que estar o mais preparada possível. Consiste em desparasitar a criança, consiste em fazer um check-up, tanto no exame físico, que seria examinar a criança da ponta da cabeça aos pés, tanto do check-up, de fazer exames de sangue, de modo a ter certeza que não estamos perante nenhum distúrbio ou nenhuma anomalia que nos estivesse a passar desapercebido, para que a criança entre na creche ou na escola mais protegida. Para os mais pequeninos, que vão pela primeira vez, usualmente já têm vários suplementos para a imunidade. E para aqueles que a gente também já sabe, que usualmente assim começam a creche, já começam com os estresses das gripes e das ites da vida, também tem os suplementos vitamínicos. E para aqueles que assim que são expostos à escola, os alergenos e tudo mais, entram com as alergias e as crises de asma e tudo mais, também decidimos se é o momento de iniciar a profilaxia, que seria a prevenção, ou pelo menos deixar a medicação toda para as crises com a mãe, para que não venha ao hospital com a criança já extremamente doente. Ok, a doutora Nilza costuma dizer que não cuida de pessoas grandes com pelos debaixo dos braços, mas cuida e cuida muito bem.
Eu queria lhe perguntar agora, em jeito de conclusão, o que é que diria um pai, ou uma mãe, ou um cuidador para se preparar para estes momentos de ter que lidar com doenças desencadeantes da escola e viver este período da melhor forma possível, com menos ansiedade e com mais segurança? Bom, eu usualmente digo que a creche é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Porque a gente vai colocar o miúdo na creche e já sabe que ser uma criança super saudável, só vinha as consultas de rotina, passará a vir as consultas de urgência porque realmente ficou doente. Então, se a gente pode adiar este mal necessário, o adiar seria no sentido de colocar a criança na creche, talvez com 4 anos, na pior das hipóteses, com 3. Se a gente conseguir isso, ótimo. Se não conseguimos isso, pronto, paciência, temos que lidar com a situação, mas antes de colocar na creche, a criança tem que estar super preparada. Então, não podemos esquecer a parte das vacinas, não podemos esquecer a parte do check-up, que usualmente a gente faz janeiro, fevereiro, antes de começar a creche, a escolinha, que é para termos certeza que nós estamos a enviar a nossa criança para o combate o mais preparada possível, porque é um mal necessário. É mesmo isso, é para o combate. Muito obrigada, doutora Nilza. Obrigada pelo Obrigada, seu eu. contributo, obrigada pela partilha, obrigada pela disponibilidade do seu tempo e tenho certeza que todos aqui e lá em casa estamos mais capacitados, mais preparados para o regresso às aulas acontecer de uma forma tranquila e pronto, com o mínimo de impacto possível, impacto negativo possível nas nossas crianças. Muito obrigada. Obrigada, E eu. aqueles que nos acompanham lá em casa, obrigada pela companhia e até breve.